O capítulo de segunda-feira de A História de Joana está incrível. Acompanhe tudo aqui. Camila afirma para a ex-cunhada que foi lá para ficar no velório de seu falecido marido e não como uma visitante. Elvira fala que a secretária deve ter ido somente pela herança que a espera. Camila conta que querendo ou não vai lutar pelo que pertence a ela. Elvira pede para a mulher sair de sua casa. Camila diz que tem todo o direito de estar lá e que sua dor também merece respeito. Elvira responde que a moça e Gabriel eram amantes e que não duvida nada que os dois tenha planejado a eliminação de seu filho. Joana pergunta para Gabriel o que aconteceu com ele. Gabriel diz que não é nada e que estava somente vendo algumas coisas em seu computador e diz que esse momento estão enterrando Francisco. Joana diz que sente muito por isso e diz que imagina o quão deve estar sendo difícil para ele. Gabriel comenta que o mais difícil para ele é achar que as pessoas pensem que ele tenha o eliminado. Joana fala que apesar de tudo irão lidar somente com a verdade. Gabriel comenta que a arma que eliminaram Francisco estava em seu escritório e diz que estão fazendo de tudo para demonstrarem que ele não é inocente. Carlos tenta convencer Elvira que Gabriel e Camila tinham apenas uma relação de chefe e funcionários e diz que não tem provas contra Gabriel. Elvira comenta que encontraram a arma no escritório de Gabriel. Carlos diz que alguém que culpar Gabriel de todas as formas. Elvira pede para o advogado parar de contar histórias e pergunta para Paula a opinião dela e diz o que ela acha por ter sido vítima de Gabriel e por ter sido trocada por outra. Paula responde que eles não deveriam acreditar em nada que Camila diz e fala que acha que Gabriel pode ser culpado pela eliminação de Francisco. Camila pede para as pessoas parar de dizer mentiras e fala que Paula sabe bem que nunca teve nada entre Gabriel e ela e pergunta para Elvira quem está inventando mentiras para ela ou há dito que o corpo de Francisco estivesse na fazenda e pergunta o motivo dela ter suspeitado de Gabriel e não ter falado nada antes e não agora. Gabriel comenta com Joana que ainda estaria ao lado de seu amigo se tivesse o escutado e diz que o mesmo diria quem poderia estar pressionando para vender as ações e que na mesma noite queria falar com ele e fala que Rogério chegou para os interromper. Joana pergunta se Rogério já sabia de tudo. Gabriel responde que sim e diz que teve que sair devido à chegada dos governantes e que foi a última vez que viu Francisco. Joana pergunta para o engenheiro se já havia dito a ele que encontrou várias fotos de Rogério bem próximo de Francisco na festa juntos. Gabriel diz que não. Joana conta que depois escutou uns sons estranhos e que foi para achar a mancha de sangue. Gabriel fala que não acreditou nela. Joana pede para o rapaz não se culpar por ter sido uma situação estranha que havia pensado que tivesse inventado isso. Gabriel conta que deveria ter sido muito mais rápido. Joana pede para o empresário não achar motivos para se culpar por não ser o verdadeiro culpado e diz que o rapaz é inocente e que vão provar isso. Camila pede que a mãe do falecido não ache pessoas culpadas antes sem saber quem é responsável pelo crime. Elvira diz que não deve satisfações para ela e diz que a lei vai cuidar de fazer justiça e que já começou a fazer e fala que esperar muito que Gabriel seja encontrado para ser preso. Elvira expulsa Camila de sua casa. Salvador agradece a recepcionista pelas camas. Jenny pergunta para a moça se ela achou 2 quartos. Salvador pede que Jenny deixe a mulher em paz e diz que havia muito barulho onde eles estavam. Jenny sugere ao detetive que eles possam ir atrás de outro hotel. Salvador diz que eles não irão encontrar Gabriel e Joana se fizer isso por ser a fonte principal do povoado para saber do paradeiro deles. Jenny se irrita e sai andando e ignora a recepcionista. Jenny pergunta se aquilo seria camas separadas por estarem muito próximas. Margarida toma um susto com Ramon. Ramon diz que não é tão feio quanto parece. Margarida comenta que está assim mais ainda depois de tudo que está passando. Ramon diz que precisa da ajuda da moça sobre algo que tem a ver com Josefina. Margarida debocha mas depois diz que pode ajudar a ele para o que precisa e pede o homem diga o que quer. Ramon responde que gostaria de fazer uma surpresa. Felipe lembra da noite anterior que discutiu com Eriqueta. Josefina aparece. Felipe a pergunta se ela sabe alguma coisa de Joana. Josefina fala que nem tudo gira em torno de Joana ou de Jenny. Felipe pergunta o que a mesma se refere. Josefina comenta que o rapaz sempre ajudou todas elas como apoio e diz que até priorizou elas antes dele e que não é justo isso e fala que está lá para ajudar ele. Josefina pergunta para o mecânico o que aconteceu com Eriqueta. Eriqueta comenta que não entende a necessidade de ouvir achar que Gabriel seja o culpado. Carlos pergunta como é possível ouvir achar que Gabriel seja capaz de eliminar melhor a amigo dele e que se conhecem desde jovens. Eriqueta diz que é melhor eles irem embora. Carlos conta que não vai sair pois seria como dar razão para Elvira.
Paula fala que foi um prazer ver Camila passar vergonha. Manuel fala para sua irmã que ela sabe bem que Camila e Gabriel nunca foram amantes. Amparo pergunta sobre Rogério. Rogério diz para a ex-aliada que nunca havia pensado que ela fosse chorar pela eliminação do ex-marido dela. Camila fala que isso dói muito mais nela do que saber quem é quem tirou a vida de seu marido e afirma que Elvira tinha razão em algo e confessa que gostaria de ter sido amante de Gabriel por ser um homem digno em todos os sentidos diferente dele. Rogério avisa a ex-aliada que se caso ela continuar o provocando fará com ela visite Francisco. Salvador conta que vai dormir sozinho pois não quer incomodar Jenny. Jenny diz que não quer dormir sozinha por ter vários assassinos em volta de sua filha. Salvador diz que não vai tentar fazer nada contra ela. Jenny responde que já sabe que ela o provoca mas que já tem a solução disso. Salvador recebe uma ligação de Queiroz e avisa que está concentrado para encontrar a mãe de Joana para dar mais informações para Pacheco poder se avisar para as pessoas que ele havia ordenado para ir atrás de Gabriel. Queiroz comenta que eles se enganaram com os guardas de Gabriel pois suspeita deles por ter ido muito longe da cidade sem razão e de saber que qualquer momento possa se unir. Salvador pega Jenny no pulo escutando atrás da porta. Jenny pede para o rapaz parar. Salvador diz que nem sequer tocou nela. Jenny conta que vai tomar banho e que vai demorar um pouco. Salvador responde que vai tomar alguma coisa em um bar próximo para perguntar sobre Gabriel. Jenny liga para um amigo pedindo a ajuda dele. Felipe comenta que não soube controlar suas emoções agora que seu pai chegou e diz ter se afastado de Eriqueta sem dar explicações. Josefina fala para Felipe que ele é igual ao pai dele e diz que o importante é ele admitir que ama a admiradora dele. Felipe responde que ainda gosta da moça mas que perdeu a filha por ter a pedido por outra pessoa da empresa dela e diz que devem ter tido a relação deles muito antes de ter se relacionado com a mesma. Josefina comenta que o amor dói às vezes mas que é melhor saber amar do que nunca amar. Josefina fala que vai ficar muito feliz se Felipe chamar Ramon pelo que ele é de fato pai dele e diz que mesmo com os defeitos que eles têm não devem negar quem deu a vida para eles. Felipe diz que não por ter sido a vida quem decidiu isso. Josefina conta que sim e diz ao seu filho que fica orgulhosa por ele começa a saber curar as feridas do passado dele por ter uma nova história com Eriqueta. Felipe diz que tudo isso dói bastante por não poder tirá-la de seu coração por mais que gostaria. Josefina avisa que tudo passa. Josefina abraça o mecânico e diz que sempre vai estar junto dele. Elvira agradece Rogério e diz que se não fosse por ele seu filho não teria justiça. Rogério avisa que a moça terá seu apoio mais ainda agora por estar sozinha e de saber como será difícil ela pensar nas ações da cervejaria do filho dela. Elvira fala que não quer que Camila toque em nada dessas ações e implora. Rogério conta que ele e seu filho vai ajudar a mulher em que puder. Manuel responde que ele e a família dele devem muito a ela mais do que ela imagina. Elvira agradece e diz saber que pode confiar neles. Rogério pede para Elvira deixar uma das ações em seu nome. Eriqueta escuta tudo e avisa que foi ali para se despedir de Elvira. Eriqueta vai até o parceiro de trabalho e diz a ele que ele não imagina o que acabou de escutar. Dani pergunta para Davi o motivo dele não ter ido ao velório de Francisco. Davi responde que alguém deve ficar na empresa para cuidar das operações e diz que os ânimos dos empregados estão por um fio por pensarem que Gabriel seja culpado e que não concorda com isso. Dani responde que o entende mas que não o vê nada bem e pergunta se o homem está assim por Joana. Davi fala que não é o que a mesma está pensando e diz que os dois são seus amigos e que gostaria de os ver bem e felizes. Dani conta que não deixou de pensar em sua amiga. Davi pergunta se a moça quer mais alguma coisa com ele. Dani vê Davi no em sua imaginação e sair da sala nervosa respondendo que não. Dani comenta que vai ficar doida e que não sabe o que fazer. Irene pergunta para a moça o que aconteceu. Dani desabafa com a amiga que está tendo ilusões com Davi e fala não está fazendo bem para ela ver ele todos os dias. Dani pergunta para Irene se ela se lembra de um aplicativo baixado por Suzy e Vivi em seu telefone que até criaram um perfil para ela. Irene responde que se lembra sim e diz o nome. Gabriel elogia Joana e fala que ela está muito linda. Joana afirma que eles vão dar um passeio. Gabriel teme que não possa ser uma boa ideia. Joana conta que já vou observar o local e diz que não tem ninguém e fala que o dia está muito lindo. Gabriel responde que seu rosto está por toda parte. Joana promete ao empresário que eles não encontraram ninguém. Gabriel acaba sendo convencido por Joana e aceita o passeio. Salvador pergunta para um garçom se ele viu Gabriel. Garçom responde que não. Jenny aparece arrumada e Salvador a elogia. Jenny pede para o detetive guardar os elogios para a namorada dele.
Salvador fala que não tem namorada nenhuma. Jenny comenta que Yadira vive dizendo que é a namorada dele. Salvador fala que nem tudo o que dizem sobre ele é verdade. Jenny pede respeito para o detetive e diz que não o quer ver ele chamando ela de sua como se fosse a parceira dele na frente dos outros. A mulher pergunta se o policial já tem alguma atualização nova da investigação dele. Salvador fala que não tem muito o que falar e que só tem procurado de cidade a cidade para conseguir alguma coisa e diz que o bar é um lugar onde todos do povoado se reúnem. Jenny diz que o casal deve estar escondidos em algum lugar. Salvador fala que eles precisam investigar mais para saber alguma coisa sobre Gabriel, mas que nada até agora. Jenny conta que está com muito medo e que não aguenta mais tanta preocupação. Salvador pede que a moça fique calma e tenha paciência e diz que essa profissão exige bastante paciência. Davi pergunta o que aconteceria se Rogério tivesse com as ações da cervejaria em mãos. Carlos responde que o salafrário acabaria de vez com a empresa e destruir tudo que tivesse a ver com os Rubio como sempre quis. Davi fala que eles precisam falar com Elvira. Eriqueta fala que vai ser em vão pois a mesma já está convencida de que Gabriel foi quem eliminou o filho dela e diz que se a moça ver que eles estão ao lado dele os verão como inimigos dela. Carlos comenta que Elvira faz questão em dizer aos quatro ventos de que Gabriel é uma pessoa ruim e que até pediu para Paula afirmar isso na frente de todos. Eriqueta comenta que Elvira foi bastante cruel com Camila, chegando até a expulsar do velório, e diz que Camila está do lado deles por ter defendido Gabriel e ela mesma com as acusações de Elvira de que ela tenha sido amante do empresário. Carlos conta que foi bastante humilhante e que não sabe como Camila aguentou e perguntou se alguém a viu trabalhar por lá hoje. Davi responde que não a viu. Camila comenta com sua mãe que está arruinada e que vai perder tudo pois será deixada na rua por causa de Elvira e diz que Gabriel vai ir embora com Joana e que estão a culpando pela eliminação de Francisco. Mãe de Camila pede calma para sua filha e diz que se esse homem a fez mal merecia o fim que teve igual ao pai dela e diz que se sua filha realmente tem eliminado Francisco poderia dizer a ela. Camila pergunta para sua mãe se ela realmente pensa que ela poderia ter tirado a vida de Francisco. Camila começa a chorar com toda a pressão em cima dela. Manuel diz ao seu pai que mesmo que Gabriel seja pego pela polícia não seria bobo por carregar tudo em cima dele sozinho pois se defenderia e contaria tudo o que sabe e até dele mesmo. Rogério fala que Gabriel não sabe de nada. Manuel responde que o empresário fará o que for para ser solto novamente ainda mais se for inocente e diz que a verdade sempre vem cedo ou tarde. Rogério comenta que Gabriel não vai ter como se defender devido às provas que foram encontradas sobre ele e diz que cada dia mais se afunda mais fugindo da justiça. Rogério afirma para seu filho que Gabriel e toda a família dele estão destruídos. Amparo pergunta para sua filha se ela realmente acha que Gabriel poderia ter eliminado o próprio amigo dele para ficar com toda a cervejaria. Paula afirma que Gabriel eliminou Francisco. Amparo pergunta para sua filha se ela não tem remorso algum de acusar uma pessoa inocente por algo que o pai dela tenha feito. Paula ameaça sua mãe dizendo que se caso ela voltar a falar isso de seu pai contará a língua dela. Amparo pergunta para sua filha o que aconteceu com ela. Paula fala que não se importa se Amparo é sua mãe ou não e diz que o importante é saber quem está com ela ou contra. Amparo diz que não gosta do que sua filha está se tornando. Paula fala que não gosta nem um pouco da realidade que está em torno dela por parecer que querem só a machucar e diz que alguém precisa falar para o mundo que de fato está acontecendo. Amparo responde que não entende nada do que Paula está falando. Paula revela que vai dar uma entrevista hoje de noite para falar o tipo de lixo de marido que Gabriel é. Joana pede para Gabriel falar mais sobre Francisco. Gabriel diz que não sabe se realmente quer. Joana responde que sabe que ele teria gostado de ter ido ao velório dele, mas diz que havia pensado que poderiam se lembrar melhor do rapaz. Gabriel fala que admira muito a inteligência emocional que a mulher tem e que a mesma o conhece de fato. Joana pergunta o que Gabriel gostava em Francisco. Gabriel fala que às vezes seu amigo deixava ele bastante desesperado. Gabriel diz que Francisco era a pessoa mais feliz do mundo antes de ter acontecido tudo em sua empresa e diz que o homem fazia coisas que ele não queria e conta que chegou a pular de paraquedas por conta do amigo. Joana fala que gostaria de pular de paraquedas também. Gabriel diz que ela está grávida e que não poderia fazer isso. Joana conta que quer isso depois de ter o seu bebê em mãos. Joana pergunta que música o amigo dele gostava. Gabriel diz que o rapaz gostava de músicas mexicanas e fala que uma vez eles saíram cedo do trabalho e que estiveram até muitas horas tomando tequilas e cantando.
Pepito fala para sua prima que ela está dobrando a camisa de forma errada e pergunta se ela não viu o tutorial na internet. Josefina corrige o garoto. Pepito diz que eles receberam menos se caso a roupa estiver mal dobrada e que está super de boas ao contrário de sua sócia. Memo pede desculpas para Ramon e diz que não deveria ter entregado as flores para Josefina na frente dele. Ramon comenta que só se pede desculpas quando erra em alguma coisa e que ele não errou por ter dito só a verdade e fala que Josefina é uma mulher que não muda a essência dela pelo passar dos anos e diz que a mulher continua com a beleza e a elegância dela. Memo fala que está muito feliz por ele estar com os filhos dele e Josefina na casa deles. Ramon avisa ao vendedor que convidou Josefina para um jantar especial à noite, mas que precisa de um favor dele. Salvador pergunta para Jenny se ela não vai beber alguma coisa. Jenny diz que não foi lá para se divertir e sim para cuidar de sua filha. Salvador conta que as pessoas podem ajudar eles ao reconhecer o rosto deles pelos lugares para poder dizer as coisas sem que conheça eles e diz que um investigador precisa ganhar a confiança das pessoas desconhecidas para obter informações. Jenny pergunta para o detetive o que ele olha tanto para o celular. Salvador responde que estão falando que Gabriel está fugindo com uma cúmplice e fala que essa é a cúmplice do empresário. Jenny se assusta com o nome de sua filha por todos os lados. Gabriel agradece Joana e diz que fez bem a ele falar de Francisco. Joana fala que faz bem lembrar das pessoas que não estão mais com eles por continuar conectadas mais ainda com elas. Gabriel comenta que também faz bem para ele estar ao lado de alguém vivo que ama muito. Gabriel fala que pensa em fazer alguma coisa que gostaria muito de ter feito com ela nos Estados Unidos e que precisa fazer por gostar bastante dela. Gabriel pede que a jovem feche os olhos dela. Envergonhada, Joana acaba fechando. Gabriel pede para Joana abrir os olhos e se declara para ela. Joana se emociona ao pegar o acessório. Gabriel conta que gostaria de se casar com ela. Joana aceita o pedido de casamento. Gabriel e Joana se beijam após o pedido de casamento. Jenny fala que não entende o porquê Joana não pode ser feliz e o motivo de pessoas ruins não permitirem isso. Salvador pede para a moça não ficar triste por não gostar de ver ela assim. Jenny diz não entender o motivo de Gabriel ter submetido sua filha nisso e que a mesma deve estar precisando da ajuda dela e ela sem poder fazer nada para ajudar a mesma. Salvado conta que Joana é forte graças à mãe dela. Jenny fala que isso não serve de nada pois poderiam eliminar sua filha a qualquer momento. Juliano liga para Salvador. Jenny pede para o detetive deixar no viva voz pois quer estar junto dele em toda a fiscalização. Juliano comenta com Salvador que o plano dele está dando certo e diz que a equipe do fiscal estão indo atrás dele e de Geraldo e fala que tudo está se saindo bem com o plano. Jenny agradece Geraldo e Juliano por tentar achar sua filha e diz saber que com certeza sabe que vão a encontrar. Jenny pede por mais bebidas. Joana pede para Gabriel beliscar ela. Gabriel fala que pode beijar ela novamente. Joana diz que precisa saber se isso não é um sonho. Gabriel belisca a ex-fotógrafa. Joana responde que agora tem a certeza de que isso já não é mais um sonho e diz ter a total certeza que o amor que sente por ele é grande além do filho que eles têm em sua barriga. Gabriel fala que a ama muito. Viviane lê matéria contando sobre a entrevista de Paula com a imprensa sobre a eliminação do amigo de Gabriel. Irene comenta que as revistas estão muito enganadas e diz que isso é uma falta de respeito com seu chefe por ele não ser nenhum assassino. Jornalista agradece Paula por ter a escolhido para entrevistar ela. Paula conta que ainda continua sendo uma Rubio. Jornalista comenta que está tendo rumores sobre o divórcio com ela. Paula fala que continua sendo uma Rubio enquanto o divórcio não acontece e diz que é por isso que vai contar tudo para ela. Rogério comenta com Camacho que a cara da Camila foi muito boa quando Elvira chamou ela e Gabriel de criminosos pela eliminação de Francisco e diz que Elvira não deixou de chamar a sua ex-aliada de aproveitadora e assassina na frente de todo mundo. Camacho diz que deve ter sido difícil para Camila ainda mais sabendo o quão orgulhosa ela é. Rogério fala que a mulher merece isso. Rogério comenta com Camacho que Queiroz acha possível que Salvador esteja trabalhando com os fiscalizadores de Gabriel, mas que tem suas dúvidas e diz saber o que é comprar polícias pelo dinheiro que Gabriel tem. Rogério pede para Camacho e os fiscalizadores ir atrás de pistas sobre Gabriel para descobrir o que Salvador está tramando. Carlos avisa que as coisas estão sendo cada vez mais difíceis para Gabriel e para a empresa dele. Eriqueta diz que se Rogério ficar com a presidência da cervejaria irá destruir tudo o que Gabriel conseguiu até com a parceira que o rapaz conseguiu com os espanhóis. Carlos conta que Rogério não vai descansar até destruir por nunca ter superado o trauma que o avô e o pai dele tenham visto os Rubios crescer com a cervejaria.
Advogado fala que não sabem como eles podem resolver isso, mas que precisa que Gabriel volte para enfrentar a justiça e para poder falar com o mesmo como advogado dele e diz que precisam achar um jeito de se comunicar com Gabriel urgente. Jornalista pergunta para Paula se Gabriel entrou em contato com ela. Paula responde que não e chama o empresário de covarde por saber que ela sabe a verdade sobre ele e Joana e diz que por isso não irá entrar em contato com ela. Jornalista conta que está ansiosa para saber o que Paula vai falar. Paula conta que tem muitas coisas que podem mudar a imagem e a percepção que as pessoas têm por outras e diz que é isso que vai fazer por lá para que todos vejam. Joana começa a sentir seu bebê. Gabriel pergunta o que aconteceu com ela. Joana responde que sentiu seu filho em sua barriga. Joana coloca a mão de Gabriel sobre sua barriga e pergunta se ele sentiu. Gabriel responde que sim. Gabriel começa a falar um pouco com seu filho. Josefina vê jantar preparado em sua mesa. Memo aparece chamando por ela. Jenny pergunta para Salvador se eles não vão mais ir atrás de Joana. Salvador fala que já é hora de dormir. O detetive vê um divisor no meio da cama deles e pergunta o que é isso. Jenny responde que é uma medida de segurança. Salvador pergunta se isso não é uma cabana. Jenny diz o que os olhos não veem, o coração não sente. Jenny avisa que vai trocar de roupa e pede que o detetive não se atreva a olhar pela cortina. Salvador afirma que não vai fazer isso. Salvador começa a observar a sombra de Jenny sobre a cortina tirando a roupa. Paula fala para a jornalista que Gabriel é uma pessoa cheia de sombras e que está ali para desmascarar o rapaz por não ser a pessoa que ele é. Jornalista pergunta para a vilã o que ela quer dizer com isso. Paula responde que nos anos que esteve casada com Gabriel foram cheias de humilhações e violências e diz que o empresário só usa das mulheres por benefícios dele mesmo. Paula afirma para a imprensa que Gabriel Rubio é um monstro e que tem até provas que demonstram isso.